Faixa Verde do Vale dos Sinos. Uma realização da Prefeitura de São Leopoldo e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Queremos saudar aqui a presença do prefeito de São Leopoldo, senhor Avanásio, que está aqui na frente. Convidamos também aqui a vereadora Jussara Lanferman, representando a Câmara. Saudamos o secretário do Meio Ambiente, Anderson Etter. Convidamos a escritora e jornalista Ana Garcia, uma salva de palmas ali, a nossa escritora. Também a moradora do loteamento da Credo Neves, representando as famílias que moravam na área do parque. A senhora Lourdes Maria Conceição Alemoa, para que venha aqui à frente, então, representando toda essa comunidade, das lideranças. E também convidamos o historiador Márcio Link. Agradecemos a presença da nossa querida corte, que está aqui, a Mariana, que é a rainha, a Jéssica, a primeira princesa, a Chayane, segunda princesa, e a Oma, a dona Amália. Obrigado aí por estarem conosco. Boa tarde, pessoal. Eu vou ser o mais breve possível, porque está bastante quente. E eu queria dizer inicialmente que esse dia é muito festivo para nós que fizemos o livro do parque. E quando eu falo nós, é nós mesmos, porque esse livro foi escrito por mim, mas há muitas mãos, diversas mãos. Nós fomos ouvir muitas vozes. Esse livro que vocês vão ter em mãos em seguida, se tiverem paciência de esperar um pouquinho, ele tem uma história, retrata uma história de décadas, de lutas e de transformação, até que o Parque Imperatriz chegasse ao patamar que ele é nos dias atuais. E não foram poucas as lutas, mas foram muitas as vitórias para que hoje a gente tenha reconhecido essa unidade de conservação do movimento ecológico, que daqui o historiador Marco, que representa, da comunidade, do GT do parque, que foi aquele grupo criado, que criou a concepção, que teve a ideia e criou o projeto conceitual do parque, e o poder público que finalmente então o implementou. Mas tem nesse tripé, digamos assim, a gente conversou também com outras pessoas que foram os moradores daquela área, as pessoas que viveram naquele local uma das fases mais críticas do parque, como a nossa amiga aqui, a Lemoa, a Ieda, que está aqui. São pessoas que contaram para mim como que era a vida delas ali. E eu garanto a vocês que quando vocês lerem o livro, vocês verão que não era nada fácil, nem um pouco fácil. Até que então, para que pudesse existir essa estrutura, as famílias foram então reassentadas no outro local, com toda a infraestrutura, para atender aquilo que os seres humanos precisam. Então, hoje é dia de agradecer, e eu quero agradecer imensamente pelo convite para ter escrito esse livro, e agradecer vocês todos que estão aqui, todas, e desejar que vocês gostem do livro e que vocês sintam, como eu disse no começo, o contentamento que eu senti, a alegria que eu senti quando eu escrevi. Muito obrigada. Eu tinha 7 filhos pequenos e alagava sempre aquele local. Eu vivia embaixo da água com meus filhos, tudo pequenos. E era muito difícil conviver num local assim. Mas porque eu tenho meu local para morar, tenho minha casinha boa, meus filhos tudo criados. E é com a graça de Deus e a ajuda deles que me trocaram de lugar, hoje eu posso agradecer que eu sou uma cidadã de orgulho, porque tenho um local decente para viver com meus filhos. Porque na época era muito triste conviver
com 7 crianças, embaixo da água sempre. Chovia, era água para todo lado. Meus filhos tinham que ficar todos retidos em cima de uma cama, porque a água entrava dentro de casa. Mas eu consegui, para a honra e a glória do Senhor Jesus e para todos que estão aqui, estão vendo. No livro conta um pouquinho da minha história, não muito, mas um pouquinho. Mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui presente a todos. Obrigada. Aqui, nosso Darcy Zanini, secretário do Meio Ambiente, um dos idealizadores do livro do Parque Imperatriz, assim como o Márcio, tanto o Darcy quanto o Márcio reuniram uma série de documentações que subsidiaram esse livro que hoje será iniciado, um processo. Como ele foi adquirido com recursos do Fundo Municipal, não é um livro que será comercializado. Então ele é destinado às escolas, às entidades e, evidentemente, vocês que estão aqui, nós vamos, de forma bastante organizada, também realizar essa distribuição, uma sessão de autógrafos que faremos ao final dessa atividade. Quero saudar a Loreci, a Alemoa, que conta uma história que vocês podem ter certeza. Eu tive o prazer de ler o livro na medida em que a Ana produzia cada capítulo e me emocionei com essa história, com a história da Ieda, com a história de tantas pessoas que viviam naquela localidade. Saudar aqui a minha amiga, jornalista Ana Garcia, que assumiu esse desafio de ter escrito e organizado essa publicação. A nossa vereadora Jussara, que durante um bom período, sobretudo no início do parque, esteve na frente da coordenação do parque. O nosso prefeito Arivanazzi, o prefeito Vanazzi sempre disse o seguinte: o Parque Imperatriz, dos seus 4 mandatos, é a sua maior obra. Eu acredito que ele continue pensando dessa forma. E de fato, quem conhece, quem sabe de toda a importância que já foi dita aqui pelo Darcy, pelo Márcio, pela Alemoa, pela Ana, compreende o que está sendo dito. Quero cumprimentar de forma muito especial a todos vocês que estão aqui, a Chica, a Alda, o Jefferson, a Dona Elfrida, o Henrique Schuster, que é nosso conselheiro, a Yara, que até pouco tempo esteve conosco, a todos os servidores e servidoras da Secretaria do Meio Ambiente, aos colegas secretários, colegas de governo, aos escritores e escritoras que estão nos acompanhando. E essa data, ela já havia sido pensada em outras ocasiões, mas sempre que a gente marcava, prefeito, acontecia alguma coisa. A primeira delas foi o senhor, que nos deu um susto, foi parar no hospital. E aí, não dá para lançar um livro sem o grande responsável por que ele se tornasse realidade. E a Loreci, ela trouxe esse exemplo. A Alemoa já nos emocionou em dezembro do ano passado, quando ela fez a visita na abertura do Festival Parque Imperatriz. Porque naquela oportunidade, a senhora disse, fazia muito tempo que não retornava, e que gostou muito de poder ver toda aquela beleza completamente diferente daquilo que se tinha no passado. Esse espaço aqui é um espaço privilegiado que nós estamos nas comemorações do nosso 199 anos de imigração. Mas, evidentemente, a gente tem que pensar em outras atividades. E essas outras atividades precisam obrigatoriamente que aconteçam no parque. Então eu já quero aqui lançar um desafio. Tem essa guriçada bonita aqui que o Thiago está orientando, que está tirando bonitas fotos. Só tem gente bonita, daí fica fácil tirar foto bonita, Para a gente combinar o seguinte, prefeito, vamos fazer um almoço comunitário lá no parque. Vamos ter um novo momento também de lançamento do livro. Esse livro ele vai para muitos lugares. O Jari estava na Alemanha, carregou alguns livros, é um livro pesadinho, mas que já despertou atenção. Ou seja, hoje nós estamos trazendo um pouco desse registro dos 16 anos do Parque Imperatriz e também de todo esse período. E volto a dizer para vocês, imagine o que seria daquelas mais de 200 famílias, Darcy, que viviam no parque agora nesse episódio do ciclone. Então
Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, aquecimento global, a gente sempre aponta que são justamente as pessoas que vivem em áreas de risco que estão sujeitas, propensas a terem os maiores prejuízos. Quando a gente fala, Maurício, e o prefeito, ele teve esse registro em torno do Parque Imperatriz simbolicamente como sendo a sua maior obra. Mas o fato de ter construído 10 mil moradias nestes 4 mandatos, isso sim é uma prova de demonstração de preocupação com a vida das pessoas, de preocupação com a cidade, e de uma cidade que, se ela é uma cidade que pode ser a São Léo Verde, como a gente conhece, com seus 22% de áreas protegidas, tendo no Parque Imperatriz 694 hectares de unidade de conservação, isso é fruto de homens e mulheres, do Jefferson, da Dona Elfrida, da Alda, da Chica, de tantas pessoas que lutaram para que a nossa cidade pudesse, de fato, representar esse ambiente de preservação ambiental. Popularizar o parque. A gente precisa popularizar o parque. Hoje quem conhece o parque mesmo é um setor da sociedade com mais condições financeiras para pagar a passagem para ir no parque. A partir das escolas eu acho que a gente consegue popularizar o parque, nosso parque municipal. Por que eu falo que nós precisamos popularizar o parque? E a presidente do Comitê Sino aqui, né, que está aqui, a Viviane. Porque se nós não popularizar o parque, talvez daqui 50 anos exista disputa sobre as áreas de terra que cercam o parque, porque fica dentro da cidade de São Leopoldo. Veja o que está acontecendo em Porto Alegre hoje, né, no Parque Harmonia. Vão tirar 400 árvores, vão botar calçamento para fazer estacionamento, que é mais importante o lucro privado do que para preservar um patrimônio daquele. Então nós precisamos popularizar o parque, para que da história do Parque Imperatriz e da humanidade, esse parque seja assim o maior. Vocês lembram da crise que eu era prefeito em 2012, que nós perdemos a prefeitura? Sabe por que gerou aquela crise política na época? Porque tinha cidadãos em São Leopoldo, 2 empresas que queriam fazer 1000 lotes lá na São Geraldo, dentro do Parque Imperatriz Leopoldino, que é ali na rua Pottstein. E nós evitamos esse processo, impedimos esse processo, e aí gerou uma crise política extraordinária na cidade, que nos levou a perder a prefeitura municipal por uma disputa econômica, e que ela nasceu através do Parque Imperatriz lá em cima, porque nós não permitimos fazer 1000 lotes, 800 era dentro da bacia do rio. Hoje ninguém sabe porque a Rua das Camélias toda vez que chove alaga, talvez os moradores de lá saibam. Ninguém sabe porque a Potestade alaga, parte da Marizate alaga porque foi aprovado e as pessoas compraram um lote dentro do rio. E nós vamos ter que tirar aquelas famílias, não tem como regularizar. Isso talvez seja a popularização, leva um debate estratégico sobre o meio ambiente da cidade de São Leopoldo. Tem que tirar esse povo daí, porque a Imperatriz Leopoldina é de 88. Eu digo, eu vou lá dizer que não, tirar esse povo, vamos sair de 44 lá. Não é? Vamos sair de 44. Porque mais tirar e vai botar onde se não tinha política habitacional? Na época do Fernando Cardoso, vocês lembram, não tinha política habitacional. Depois a gente assumiu e eu me convenci que a gente não podia iludir aquele povo de jeito nenhum. Em 88. Em 92, que eu fui candidato a vereador, eu fui lá e disse que nós íamos tirar aquelas famílias de lá se nós ganhássemos a eleição. Pois bem, o que aconteceu, Jefferson, lembra? Que o nosso motorista saiu correndo, deixou nós lá a pé e o facão comia solto naquelas árvores e tudo, porque o povo não queria saber. Nós corremos risco lá, porque as pessoas já moravam mal. Chega um branquelo desgraçado, vai dizer que vai tirar, mas não tem jeito, né, vizinho? Não, Lemor, não tem jeito. Mas eu não levei o pé, depois voltamos lá, o Jefferson é testemunha disso, né? Que me levou lá, conhecemos através da pastoral operária. E ali nós começamos a construir um núcleo de pessoas para conversar, em 92. Em 96 eu fui candidato a vice-prefeito do ZUC. Aí nós reunimos com o Paulo Moro, com o Nestor, com os arquitetos, com o Mário, né? Que nos apresentaram uma folha bonita, pintada, que era uma maravilha. Olhando para aquela folha, a gente se apaixonava, porque era um baita de uma ideia, né, de transformar aquilo no parque. Vai que nós perdemos a eleição
região e caiu no esquecimento, né? Porque na época quem fazia a gestão dessa cidade não estava preocupado com moradia popular, com infraestrutura. O negócio era fazer loteamento sem infraestrutura, sem saneamento. Vocês lembram disso? Não tinha nada na cidade de saneamento, essas vilas tudo não tinha esgoto, não tinha água encanada, era só para lixo, energia elétrica quase não tinha. Veja, isso fazem 30 anos, gente, e essa cidade vai fazer 200 anos no que vem. Veja, vai fazer 200, nós em 30 fizemos uma revolução. Se não olhar assim, as pessoas nunca vão entender que alguém precisa ter decisão política. Aí, em 98, eu me elegi deputado federal. Aí fui para Brasília, a primeira coisa que eu fiz, em 2002, visita deputado federal. Aí eu fui para secretário de habitação. O que nós fizemos? O Olívio montou um programa de habitação e foi naquela leva, o Transurb, que estavam botando as pessoas aqui na via dos topos aqui, com casa de pinos. Foi naquele debate que a gente começou a organizar as pessoas da Mauá, levar para o Tancredo. Como o Tancredo era grande, a gente botou as famílias do Parque Imperatriz junto, só que o prefeito não queria. Na época não quis saber o prefeito da época de fazer as casas lá e levar as famílias porque não tinha dinheiro. Eu fui atrás e arrumei na época 120 casas. Aquelas casas pintadas de cor lá, meia rosa, tem umas amarelas, não sei o quê. Aquelas casas, como nós que fizemos com o governo Olívio para as famílias da Mauá, para não enfiar no banhado que foi tirado agora, que nós tiramos as pessoas da Vila dos Tocos aqui, debaixo de uma desgraceira total. Nós que tiramos para no calçamento, asfalto, botando água, botando energia aqui nessa região. Mas nós temos aquelas casas. Em 98, em 2000, eu virei deputado federal e em 2002 eu me reelegi. Em 2002 e 2003, daí eu concorri a prefeito em 2004. Antes de sair da Câmara, eu deixei uma emenda de 1,5 milhão, que era para fazer o parque. Por quê? Porque nós tínhamos, junto com o Darcy, que coordenava o meio ambiente, na nossa campanha, na nossa luta política no meio ambiente, os técnicos, com os ambientalistas, eles disseram, bota um dinheiro aqui, se nós ganhar, a gente vai começar o parque. Nós botamos 1,5 milhão, que era um dinheiro que não acabava mais, e que fizemos essa casa que vocês estão vendo aqui, que é o pórtico, e fizemos um pouco a atividade no parque.